vocês tinham uma relação muito legal na rádio, de brincadeira, de um pegava no pé do outro, e a Kombi, não sei o quê. E essas coisas tornavam o programa extremamente familiar, né, para as pessoas que estavam ouvindo. Era uma coisa extremamente impressionante, né? Sem dúvida. Claro que para isso nós precisávamos ter criado e criamos uma certa intimidade, porque é importante a gente lembrar, e a gente vê muito disso hoje no jornalismo, as pessoas querendo dar uma certa informalidade na notícia ou na relação. Só que, Fernando, se essa intimidade entre as pessoas não existir, aquilo fica artificial. E nós tínhamos essa intimidade, nós nos conhecíamos, nós nos respeitávamos e, ao mesmo tempo, nós sabíamos brincar um com o outro. E isso tem muito a ver com o negócio rádio. Porque é preciso entender que o rádio não é só uma mídia. O rádio é um jeito de comunicar. E aquilo que nós fazíamos um com o outro passava por essa forma de comunicação. E essa é uma comunicação que você tinha de fazer de forma muito cuidada. Vamos lembrar que nós dois trabalhamos numa emissora, ou trabalhávamos juntos em uma emissora que tinha notícia como principal produto. E a notícia é algo muito sério. Você tem que ter muito cuidado a maneira que você aborda. Mas nós conseguimos dar um tom de informalidade sem perder a responsabilidade. Isso nos fazia estar sintonizado com um novo momento que o rádio vivia. Porque aquele que nos ouve precisava ter esse envolvimento com a gente, na forma da gente conversar. Aquele que nos ouve precisa compreender que eu estou ao lado dele. Ao longo dos anos e no início do rádio, aqueles que apresentavam no rádio eram considerados os deuses, né, da comunicação, os deuses da voz. Eu vou retomar o início da história lá, a minha história, quando o meu pai, que apresentava, como disse, o correspondente Renner, que era uma espécie do Jornal Nacional do Rádio Brasileiro, ou do Rádio Gaúcho, e ele me levava para dentro do estúdio da rádio, pequenininho, e me fazia ficar sentado do lado dele. Naquela época, só entrava no estúdio da rádio, era um lugar sagrado, o Deus da voz, o apresentador, e ninguém mais. E ai de alguém que fizesse algum barulho enquanto você estivesse falando naquele microfone. E claro que isso tinha muito a ver com o fato de que os microfones naquela época não tinham a qualidade que tem hoje, então qualquer barulho podia ser captado de maneira errada e o som que você recebia no seu rádio não tinha a qualidade que tinha hoje. Então você precisa ter uma qualidade muito forte na captação daquilo e só o áudio da sua voz. Então isso explica um pouco por que aquilo era tão fechado. Mas claro que aquilo criou uma áurea em torno dessas pessoas. Então eles eram os deuses da voz. A locução era distante das pessoas. E isso era quase que proposital. Então o respeito que havia era quase, eu vou ouvir esse noticiário de joelhos. E eu confesso a você que no Rio Grande do Sul quase havia isso, uma reverência quando, por exemplo, entrava a característica do correspondente Renner, que era uma coisa maravilhosa. Se procurar na internet aí, você vai encontrar hoje esse som, mas era uma coisa mais ou menos assim, se é que eu me atrevo a tocá-la aqui de memória. Aquela coisa do rádio, né? Muito chamativa, e aquilo era uma marca. Eu fiz o meu trabalho de conclusão no jornalismo falando do correspondente Renner, e eu ouvi vários depoimentos de pessoas, por exemplo, pelo interior do Rio Grande do Sul, em restaurantes, por exemplo, de estrada, de beira de estrada, e eles não tinham televisão pendurada, eles tinham rádio, né, pendurado no restaurante. E tem uma história, por exemplo, de um garçom que me dizia o seguinte: aqui, quando chega a 1h, faça um silêncio no salão. Até os talheres do almoço fazem menos barulho, que as pessoas silenciam para ouvir o que o correspondente Renner está falando. Então veja como é. O que eu quero dizer? Desculpa se eu me estendo às vezes demais nessas falas aqui. Não, manda bala que o espaço é seu. Mas, Fernando, eu me entusiasmo muito com essas histórias, eu acho elas sempre muito ricas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: com o tempo, essa proximidade maior com a audiência se fez necessária. As pessoas tinham que fazer parte daquele discurso, daquela narrativa que nós estamos fazendo.
E por isso aquela relação, voltando ao início da nossa questão aqui, com o Heródoto era muito enriquecedora, porque as pessoas já ligavam o rádio esperando para ouvir o que ele ia falar de mim e esperavam depois a minha resposta em relação a ele, torciam por um e por outro. E ao torcer por um e por outro, se envolviam naquilo. Mas não só naquilo, porque essa é talvez a grande questão. Porque no momento em que você aproximava aquelas pessoas, você fazia com que a mente delas se abrisse para absorver não só aquela narrativa, aquele entretenimento, mas também todo o conteúdo que vinha junto com ele. Então você aproximava as pessoas de você, criava fidelidade nesta relação e fazia com que elas absorvessem mais a informação realmente importante e necessária naquele processo. Não, isso não foi planejado, sentado em uma mesa, desenhado, né, para que se fizesse esse trabalho. Isso foi surgindo quase que de forma natural. Isso foi surgindo, claro, por provocações que o Heródoto Barbeiro fazia, porque ele não fazia isso só comigo. O Heródoto tinha uma coisa, eu vou contar, né, de 2 repórteres que eu acho que eram a essência do rádio quando faziam suas reportagens, que ele conseguia criar um envolvimento com a Kátia Toffoletto e com o Paulo Massini. Kátia Toffoletto, um corintiana de coração, né, de alma, e o Paulo Massini, um palmeirense de primeira mão. E ele conseguia gerar naquela conversa com os dois, às vezes eles estavam na reportagem de rua logo cedo, ou estavam no helicóptero e tal. Aquela conversa que ele criava entre os dois, aquilo fazia com que o ouvinte, ele ligava o rádio de manhã cedo para ouvir aquela conversa. Ele sabia, quando terminava o jogo do Corinthians, que eu quero ver o que a Kátia vai falar amanhã. Aliás, isso acontecia comigo em relação ao Grêmio. O que isso gera? Intimidade com o ouvinte, com o público. Familiaridade com as pessoas. E é o que a gente precisa. Né? Num cenário em que a informação é praticamente um commodity, ela pode ser padronizada, entregue para todo mundo, ela está à disposição. O que o público busca? Busca aquele que vai entregar essa informação da forma mais próxima, mais íntima que puder. E o rádio, por natureza, tem essas características e nós devemos saber explicar. O rádio não é só uma mídia, é o jeito de comunicar. Isso que você faz aqui, Fernando, tem muito a ver com rádio. O podcast é um produto do rádio. Pode até estar sendo produzido por outras mídias, como nós vemos hoje. Portais, televisão, jornais, a internet, produtores independentes trabalhando nesta plataforma que é o podcast. Mas a origem do podcast é o fazer rádio, é o jeito de comunicar. Então isso é muito legal. E era isso que era possível de fazer lá no tempo que eu aprendi com o Heródoto Barbeiro, em função dessas brincadeiras que nós temos um com o outro.